Muito antes da história conhecida pelos homens ser escrita em pedras, papiros ou pergaminhos, muito antes dos grandes impérios da Babilônia, do Egito ou da Roma antiga se erguerem no cenário do mundo, existia uma era que hoje é envolta em mistério, temor e revelações espirituais profundas. O mundo antediluviano, um tempo anterior ao dilúvio, cujos detalhes são revelados nas páginas sagradas da Bíblia. Esse mundo, por mais distante que pareça, é absolutamente crucial para compreendermos não apenas o passado da humanidade, mas o coração de Deus, a seriedade do pecado e o padrão divino de justiça e misericórdia. O cenário daquela época não pode ser compreendido apenas pela ótica histórica ou científica, pois ultrapassa a lógica natural e toca o campo do espiritual e do sobrenatural. Era um mundo criado em perfeição, ainda ressoando os ecos do Éden, quando os ventos sopravam livremente entre as florestas intactas, as águas eram puras, e os céus ainda mantinham traços da glória do Criador. A terra, como um jardim vivo, florescia em abundância, sem pragas, sem secas, sem escassez. O solo não era estéril, e as colheitas eram generosas. A criação ainda vivia sob uma ordem ecológica muito diferente da que temos hoje. A atmosfera, ao que tudo indica, era estável e uniforme, sem as variações climáticas que conhecemos. Havia, segundo o relato de Gênesis, um tipo de sistema de irrigação natural, um vapor que subia do solo e regava toda a terra. A Bíblia diz que ainda não chovia sobre a terra, o que nos leva a imaginar um ambiente fechado, úmido, controlado, talvez envolvido por uma espécie de dossel de vapor, que criava uma estufa perfeita para a vida humana, animal e vegetal prosperar. Nesse ambiente ideal, a humanidade crescia. Após a criação de Adão e Eva, Deus ordenou: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E assim foi. As gerações começaram a se multiplicar rapidamente. Adão teve filhos e filhas, e deles surgiram milhares de descendentes. O tempo de vida dos homens era incrivelmente longo. Matusalém viveu 969 anos, Adão 930, Noé 950. Essa longevidade possibilitava uma civilização que retinha conhecimento, habilidades e tradições por séculos. Imagine um mundo onde as mesmas pessoas poderiam ensinar, construir, aprender e multiplicar seus talentos ao longo de quase um milênio. Isso impulsionou avanços em áreas como agricultura, pecuária, arquitetura, metalurgia, música e organização social. Caim, após ser expulso da presença do Senhor por matar seu irmão Abel, edificou uma cidade, nomeada em homenagem ao seu filho Enoque, mostrando que, desde cedo, os homens formavam centros urbanos e buscavam progresso e identidade. Filhos notáveis surgiram. Jabal foi o pai dos que vivem em tendas e criam gado, precursor dos pastores e nômades. Jubal foi o pai dos músicos, tocando harpa e flauta. Tobal-Caim foi mestre em forjar instrumentos de cobre e ferro. Ou seja, havia não só trabalho, mas também arte, cultura e tecnologia. Tudo isso em um ambiente onde os homens falavam a mesma língua, viviam em relativa proximidade e não havia fronteiras nacionais. Mas esse desenvolvimento não caminhava em direção à glória de Deus, mas sim em direção à arrogância, ao orgulho e à idolatria. A civilização crescia materialmente, mas declinava espiritualmente. A linha de Caim simboliza os que se afastaram da presença de Deus, preferindo um caminho de rebelião, violência e autossuficiência. Já a linhagem de Sete, o filho que Deus deu a Adão em lugar de Abel, inicialmente representava os homens que invocavam o nome do Senhor. Entretanto, com o tempo, essa separação entre justos e ímpios foi se apagando. Os filhos de Deus, como é dito em Gênesis 6, viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Essa mistura foi catastrófica. Muitos teólogos e estudiosos defendem que os filhos de Deus eram anjos caídos,
seres espirituais que, em um ato de rebeldia contra o Criador, abandonaram sua habitação celestial, tomaram forma corpórea e se uniram com mulheres humanas. Dessa união nasceram os Nefilins, gigantes, homens de força incomum, mas corações corrompidos. Os Nefilins se tornaram um símbolo da degeneração total da raça humana. Eles não eram apenas fisicamente impressionantes, mas também brutais, violentos e arrogantes. Seu poder era temido, sua influência era maligna e sua presença contribuía para a desordem moral da terra. A vida perdeu seu valor. Havia derramamento de sangue, tirania, corrupção, abusos sexuais e práticas espirituais distorcidas. O culto ao verdadeiro Deus foi substituído por cultos aos nefilins ou a espíritos demoníacos. E então, chegamos ao clímax da podridão espiritual da humanidade. Gênesis 6:5 revela que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Esse é um dos versículos mais tristes e impactantes da Bíblia. O homem não pensava mais em Deus. O pecado já não era um acidente, mas um modo de vida. O coração do ser humano havia se tornado uma fábrica constante de maldade, luxúria, egoísmo, mentira e violência. Em vez de refletirem a imagem do Criador, os homens passaram a refletir apenas os seus desejos mais baixos. O planeta estava em colapso espiritual. E o que mais impressiona, em meio a tudo isso, os homens continuavam vivendo normalmente. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, erguiam cidades, construíam casas, cultivavam seus campos, como se nada estivesse errado. A consciência estava cauterizada. O temor do Senhor havia desaparecido. A geração antediluviana estava completamente alienada da realidade espiritual. Eles não conseguiam mais ouvir a voz de Deus, não discerniam os sinais e nem sequer percebiam que estavam caminhando para a destruição. E então Deus fala, ele se entristece, ele decide, e ele declara: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:7. O arrependimento de Deus não é como o do homem, não é um erro corrigido, mas um lamento divino. O Criador que ama sua criação, agora observa que ela se tornou irreconhecível. Deus é misericordioso, mas também é justo. Quando o limite é ultrapassado, a justiça se manifesta. Mas mesmo em meio à corrupção, Deus vê algo, ou melhor, alguém. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem diferente, justo, íntegro e que andava com Deus. Enquanto todos se entregavam ao mal, Noé permanecia firme, cultivando comunhão com o Criador. Então Deus o escolhe para ser um instrumento da salvação e do recomeço. A ele são dadas instruções específicas para a construção de uma arca, uma embarcação imensa, construída com madeira de gofer, vedada por dentro e por fora, com 3 andares, compartimentos e ventilação adequada. Não seria uma embarcação para navegar, mas um grande cofre de vida, uma arca de proteção. Durante 120 anos, Noé construiu a arca e pregou a justiça. Ele avisou, alertou, chorou, clamou. A cada martelada, a cada tábua colocada, era um apelo mudo à humanidade. Arrependam-se. Mas ninguém ouviu. A construção da arca foi ridicularizada. Noé foi zombado, desprezado, tratado como louco. Afinal, nunca havia chovido na terra. Falar de um dilúvio era absurdo para os homens daquela época. Mas Noé não recuou. Ele creu, obedeceu e perseverou. Quando tudo estava pronto, Deus mandou os animais. De 2 em 2, machos e fêmeas, entraram na arca. Então Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas noras entraram também. E o Senhor fechou a porta. A graça se encerrou.
O juízo começou. As comportas do céu se abriram. As fontes do grande abismo foram rompidas. A terra tremeu. Choveu por 40 dias e 40 noites sem parar. As águas cobriram tudo. Montanhas foram engolidas. Cidades desapareceram. Os homens que zombavam agora corriam, clamavam, gritavam. Mas já era tarde demais.